E aí, corpos que me interpretam? Tudo bem? Como que você tá? Como é que tá o seu corpo nesse contexto todo? Eu acho que eu quero falar hoje com você, LGBT, cristão, mãe, pai de LGBT, pastor de uma igreja onde tem pessoas LGBTs. Eu quero conversar com você, um pouco desarmado, um pouco não tão militante quanto você talvez costume ver nas minhas redes sociais. E eu quero convidar você para uma reflexão e para um tempo de oração, para que a gente possa tentar entender um pouquinho sobre todo esse contexto. Para você que não me conhece e está chegando aqui agora, eu sou Bob Luiz Botelho, eu sou pastor evangélico, eu sou fundador da organização Evangélicos pela Diversidade e sou um homem gay, assumidamente gay, casado com outro homem e crente em Jesus. E também sou membro associado das Nações Unidas para temas de religião e trabalho lá na ONU com a interface entre direitos humanos, religião, liberdade religiosa de crença e direitos da população LGBT. E de todos esses meus títulos, queria lembrar também que eu sou filho. Sou filho do Botelho e da Marilene. Sou irmão de outros 3 rapazes, o Manuel, o Matheus e o João Augusto. E sou cristão, discípulo de Jesus. Por falar em Jesus, eu queria ler o Evangelho com vocês, de João, no capítulo 14, para pensar um pouquinho universos diante de tudo isso que tem acontecido. João, no capítulo 14, diz o seguinte: Jesus fortalece os seus discípulos. A versão que eu estou aqui segurando é a NVI, a nova versão internacional. Diz o seguinte: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. A gente tem vivido um contexto de Brasil extremamente complexo, extremamente angustiante, difícil, cheio de contradições e cheio de incertezas. A gente tem uma lei sendo discutida, hoje dia 28 de setembro de 2023, e tem uma lei sendo discutida que talvez anule casamentos homoafetivos e proíba que novas uniões civis de casamentos homoafetivos aconteçam no Brasil, e essa lei foi baseada, né, a defesa da lei, o texto da lei está usando versículos bíblicos como referência de pauta de um projeto de lei de um estado que é laico. E muitas discussões acontecem nesse campo, você provavelmente está vendo e acompanhando muitos cenários sobre isso. E eu acho que de tantas coisas que já foram ditas, de tantos vídeos que já foram feitos, de tantas falas que já foram realizadas, de tantos compartilhamentos sobre esse tema que já existiram, eu quero conversar um pouquinho com você, numa conversa um pouco mais longa, de fato, sobre como é que a gente pensa pastoralmente esse contexto em que a gente vive no Brasil. Como é que a gente se coloca e se pensa dentro desse universo tão complexo das nossas angústias, dores e das nossas possibilidades de ser no mundo. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o Evangelho de João, que Jesus diz para os seus discípulos, né, não se perturbem o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Esse momento aqui, onde Jesus fala, né, não se perturbem o coração de vocês, é um momento onde Jesus está sentado à mesa com seus discípulos um pouquinho antes dele ser crucificado. E tá todo mundo incerto do que vai acontecer. No capítulo 13 de João, Jesus ele passa pelo momento de lavar os pés dos discípulos e de honrar os discípulos com os quais ele estava ceando. E depois de fazer isso, Jesus ele prediz que ele vai ser traído. Ele fala sobre a traição que ele vai sofrer por Judas, né? E depois ele prediz também que Pedro vai negá-lo. E é muito interessante porque logo depois de predizer que Pedro vai negá-lo, ele fala: não se turbem o vosso coração. Eu fico pensando no coração de Jesus nesse momento. E
Às vezes a gente fala sobre um Cristo que é Deus e que é glorificado e que é poderoso, mas eu fico pensando num Cristo que também é humano, que também sofreu e que logo depois no Getsemane vai chorar e pedir para que se passe dele o cálice, né? Ou o ofício, o desafio que estava por vir. E eu fico pensando no Jesus que olha para um e fala assim: você vai me trair, você vai me negar, e fala assim: não se turbem, fiquem tranquilos todos. Creiam em Deus, creiam também em mim. E aí a maneira como Jesus fala sobre crer nele é uma maneira muito desconfortável até. Porque ele fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos aposentos, né? E é muito interessante porque no grego a palavra na casa de meu pai, a palavra é oikos. Oikos da oca, né? Oikos de oikomene, né? Então economia, ecologia, esse eco, né? Que significa casa, é o oikos que está ali na casa de meu pai, há muitas moradas, né? Quando a gente faz economia, o estudo da casa, né? Quando a gente faz a ecologia, o saber sobre a casa, a gente está falando desse eco, essa raiz eco do grego, né? Oiko. E Jesus está falando que na casa, no oiko do pai dele, há muitas moradas, né? E morada é uma palavra em grego que pode ser pronunciada como moré. E moré significa habitação, lar, né? E qual é a diferença entre oikos e moré, né? Oikos tem a ver com a casa mesmo, com a estrutura física, com a parede, né? Ou com a planta, ou com aquilo que é físico e que se pode, né, mensurar e contar. E o moré, ele tem a ver com a relação, com a habitação. Para se habitar numa casa que, que se faz moré, você precisa ter relacionamento, você precisa ter relação entre as pessoas. E é muito interessante porque existe uma afirmação muito forte aqui, que existe um oikos, que tem muitas morés diferentes. Percebe? Jesus ele abre margem para compreender que na casa do Pai há sim muitos tipos diferentes de relação, de habitação, de morada. E eu tô falando isso porque a gente tem vivido um momento no Brasil onde muitas pessoas têm tentado dizer para nós, pessoas LGBTs, para você que é mãe, que é pai de LGBT, que o seu jeito de viver o reino de Deus, o seu jeito de fazer moré na oikos de Deus é um jeito errado, não é verdadeiro. As pessoas têm tentado dizer que o nosso jeito de ser cristão, de habitar, né, de morar e de fazer morada nessa casa do Pai é um jeito que não é verdadeiro, legítimo. E isso tem sido profundamente, constantemente falado nos templos e nos discursos e nos vídeos das pessoas que estão de um lado fundamentalista da fé cristã. E muitas vezes a nossa reação diante disso é acusar e denunciar essas pessoas. E muitas vezes a gente sofre as dores de receber essas narrativas como narrativas que falam sobre quem nós somos. E talvez por muitos momentos da nossa fé, a nossa fé passe pelo lugar de pensar: e aí? Eu habito? Eu moro? E aí eu queria pensar um pouco com vocês o quanto o chamado de Deus para a nossa vida como esperança diante da angústia. Lembra que eu falei do contexto em que Jesus estava? Um contexto de angústia, de incerteza, onde logo depois ele seria traído e crucificado. Esse contexto é um contexto onde Jesus fala assim: o que importa na oikos é o moré, é a relação. O que importa é a troca. Quando você fala sobre um oikos, você não precisa falar de vida relacional, né? Mas você não consegue falar de moré sem você falar de habitar, de usufruir, de relacionar-se com. E o que está muito marcado nesse texto é que na casa do nosso Pai há muitas moradas e Jesus preparou um lugar nessa casa de Deus onde nós podemos habitar, nos relacionar. E o meu convite diante de todo esse momento de militância, de textos, de nota de repúdio, de falas e de brigas, é que a gente não se esqueça daquilo que Jesus nos chamou para viver, que é a relação, que é o moré. Eu tenho
vivido momentos na minha trajetória onde caminhar e continuar caminhando na fé cristã tem sido desafiador. E tem sido um cenário onde me encontrar diante desse contexto de luta tem feito parte de um processo onde eu tenho me desdobrado em mim mesmo, em várias versões, para dar conta de sustentar oikos enquanto algumas morés estão falhando. Para muitas pessoas, quase ninguém sabe, né? Em setembro de 2023, no início desse mês, já é dia 28, eu já tô bem melhor, né? Mas no início desse mês de setembro eu passei por um processo depressivo e tô saindo de um processo depressivo muito mais aprofundado e muito mais agravado, né? E tô melhor. Mas entrei numa depressão profunda nesse mês de setembro e acabei preocupado e angustiado com tantas coisas que são próprias do oikos, que são próprias, né, da estrutura, que os meus morés ficaram fragmentados, fragilizados. E aí eu tenho andado num momento de olhar para mim, das minhas dores, para os meus processos, para o meu autocuidado, e tenho tentado pensar, Senhor, como é que eu vou conseguir sustentar, né, a minha vida, o meu chamado, o meu ministério diante de tantos ataques dos fundamentalistas que estão do lado de lá e que, né, impreterivelmente são firmes e rígidos na hora de dizer que não somos e que não podemos ser, ataques muitas vezes dos de casa, dos chegados, das pessoas do nosso próprio campo, que em nome dos seus próprios egos muitas vezes boicotam, muitas vezes são desleais com os pactos que foram feitos e muitas vezes não pensam 2 nem 3 vezes antes de vacilarem nas relações em nomes de outros oikos, de estruturas. E diante de tanta dor, como é que eu me sustento nisso tudo? E aí nesse contexto, né, de edificar o moré, edificar a morada, construir relações, eu percebo que uma das coisas que minha sensação, né, depressiva e esse meu processo de enfrentamento com a minha saúde mental faz é com que eu me afaste das relações, é com que eu me afaste de tudo e de todos, de qualquer procura de ajuda, de qualquer procura de carinho, né? É engraçado porque a gente está no Setembro Amarelo, né? Hoje é dia 28 de setembro, e o Setembro Amarelo está acabando, e foi um mês onde as pessoas falam sobre saúde mental num campo tão midiático, do post, da fala apelativa, daquela coisa em busca do like, e a gente percebe que a sinceridade, a singeleza dos afetos, elas se perderam em nome de algo que pode significar um post de sucesso. E a minha pergunta diante disso tudo é como tem sido e como tem caminhado a edificação dos morés na sua vida, as moradas, os afetos, os carinhos. Porque, no fim das contas, é isso que a gente vai ter de legado. O oikos não tá na nossa conta, tá na conta de Deus. Na casa do nosso Pai, no oikos dele, ele faz morés pra gente. Eu não tô aqui querendo fazer uma fala abstrata e fingir que a gente não pode se preocupar e fingir que a gente não precisa estar atentos às dores e dificuldades de sermos e de nos sustentarmos. Mas muitas vezes a relação ela vai passar por um lugar que escapa. E esses escapes, essas subjetividades tênues de escapada da realidade concreta, das planilhas, dos cálculos, dos contratos, ela vai vir mais forte para que a gente se edifique e se sustente. Vocês sabem que eu sou casado e o meu casamento está ameaçado. Porque se essa lei passar e ela for aprovada nas comissões e for votada no plenário e for aprovada, a minha união civil com o meu marido não vai fazer sentido. Porque a gente não vai ter nenhum direito previdenciário garantido por sermos um casal homoafetivo. E eu tô dizendo isso para vocês porque o que eu quero trazer com a minha reflexão aqui é que
muitas vezes a preocupação com o contrato, com a garantia da lei, a garantia do direito, que é importante. Quem me conhece sabe, eu trabalho com isso. Eu trabalho assegurando direitos civis para pessoas LGBTs ao redor do mundo. Foi isso que a gente tentou fazer em Uganda e continua tentando. É isso que a gente tem tentado lutar e pautar no mundo inteiro. O contrato, o direito ao contrato é importantíssimo, mas o que eu quero dizer diante de tudo isso é que o casamento e a relação, ela tá para além do que é o contrato, ela tá no campo também de um pacto. E eu aprendi isso na terapia, conversando inclusive com o meu terapeuta sobre essas minhas angústias por causa dessas leis todas. Eu tenho direito a um contrato e a uma união civil, uma união estável, né, civil, ao reconhecimento, né, por casamento civil de pessoas do mesmo sexo, porque eu tenho certeza do pacto que eu tenho com o meu marido. A gente fala sobre institucionalidade, CNPJs, estruturas que podem servir para plataformar e potencializar estruturas e projetos que acontecem porque a gente tem pactos de relação, de afeto. E a minha pergunta para você hoje talvez seja: com quais pactos você tem sido zeloso e honroso? Quais são os pactos que você tem desenvolvido e que estão sustentando você nesse momento de angústia? É óbvio que o meu casamento tá ameaçado e eu vou lutar pelo direito do meu casamento. E é claro que você que tá me ouvindo, que é mãe de pessoa LGBT, talvez tá falando assim: nossa, eu tô angustiada, eu não sei o que fazer com... né, eu tô preocupada com os direitos do meu filho, do meu genro, da minha nora, enfim, da minha filha. E eu quero dizer pra você, diante disso tudo, que é claro que é importantíssimo lutar pelos direitos ao contrato, ao reconhecimento civil, num Estado que é laico. E eu sei que vocês já assistiram vários vídeos sobre isso e por isso que eu estou dizendo que eu sei que isso é importante. Mas, diante desse nosso contexto que impera sobre nós, que a gente não, né, tá fazendo tudo para mudar, mas a gente não tem como mudar num estalar de dedos. A minha pergunta é: mãe de LGBT, pai de LGBT, como tem sido o zelo seu com as suas relações? Com sua filha, com seu filho, com seu genro, com sua nora, com os afetos? Irmão, irmã de LGBT, tio, tia, vovó, padrasto, madrasta, padrinho, padrinha, primo, prima. Como tem sido o seu afeto? Como tem sido a sua relação? Porque nesse lugar subjetivo, nesse lugar de pacto que não está nos contratos estabelecidos e que está para além deles, é que habita o nosso encontro com o reino de Deus. E diante de todo esse contexto de dor, de ataque a direitos civis, de ataque a processos jurídicos, a reconhecimentos legais, a constitucionalidade, a discussões pelo Estado laico, em todos esses contextos de ataque, se os nossos habitações de relação, se os nossos relacionamentos não estiverem bem cultivados, a gente vai adoecer. E o meu convite é para que nesse contexto a gente se escute e se coloque num lugar de aproximação e de ver na vida um do outro a possibilidade genuína de estabelecermos morés, a despeito do que vão construir nos oicos. Porque se o nosso moré estiver bem construído e relacionado e vinculado, a gente vai conseguir perceber que o oikos a gente dá um jeito. E eu não tô falando aqui pra gente se entregar e falar: deixem aprovar as leis, a gente não precisa delas, a gente precisa e luta por elas. Mas eu preciso que a gente tenha uma reflexão pastoral sobre tudo isso, de maneira a olhar para nossas vidas e para os nossos afetos de maneira gentil e generosa. Eu tô lendo o livro de um amigo, e tô muito feliz de poder dizer que é amigo, que é o Jorge Camargo, que é o livro Somos Um. E é um livro incrível. Eu tô começando o livro ainda, não terminei todo o livro, mas essa leitura tem me encantado, porque o Jorge ele tem uma pegada com a música, né? Jorge Camargo, gente, um dos mais importantes músicos e criadores de louvor e adoração na história da igreja brasileira, enfim. E o Jorge ele tem uma pegada com esse livro de você escutar enquanto lê, e tem até umas coisas muito interessantes aqui, mas o meu ponto é que tem uma parte desse livro que eu queria compartilhar com vocês, enfim, que é o momento em que enfim, a filha e o pai se encontram e a conversa é a seguinte: papai, o que foi, filha? Estou com medo. Medo do quê? Dos monstros. Monstros? Eles estão aqui. Filhinha,
Deixa eu te dizer uma coisa. Onde existe amor, não há lugar para monstros. Os monstros têm medo do amor. O amor é maior que os monstros. O amor é maior que tudo. E você é muito amada, minha flor. Quer dizer que onde não tem amor, os monstros vêm? É, querida, você disse uma grande verdade. Onde não há amor, nossos monstros, nossas feras, nossos demônios aparecem, entram e fazem moradas. Moradas. Nos cantinhos mais íntimos do nosso ser. Fazem morés. Onde não há amor, as relações monstruosas, interesseiras, feridas, elas habitam. Aquela altura do meu discurso metafísico sobre as implicações do conflito apocalíptico entre os monstros que habitam a imaginação fértil da minha filha recém-adotada e o amor, meus olhos, encarando-a com toda a ternura do mundo, se encheram de lágrimas, enquanto os seus, verdes e límpidos como o mar de Natal, sorriram para mim ante a constatação de que o amor estava presente ali, entre nós, que os monstros haviam se dissipado todos, como fumaça, e que era hora de dormir na mais profunda paz de criança. Nosso breve tratado filosófico-teológico se encerrou num abraço apertado de ambos, molhado por minhas lágrimas e cheio desse amor que falamos. Estou absolutamente convencido de que coisa alguma, nada vivo ou morto, angelical ou demoníaco, ou hoje ou amanhã, altura ou profundidade, imaginável ou inimaginável, absolutamente nada pode colocar-se entre nós e o amor. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Tradução livre da paráfrase The Message, de Eugene Peterson. Eu acho que às vezes, obviamente, a gente tem medos concretos de não ter acesso a planos de saúde, direitos previdenciários. E esses medos são reais, porque nessas relações contratuais estabeleceram-se medos, disputas, egos, demônios. Mas dentro dessas relações a gente pode tentar encontrar moradas nos afetos, nos vínculos. E esse é o meu convite. Mãe, pai, irmão, irmã, tio, tia, primo, prima, familiar, amigo, amiga, vizinho. Você já declarou amor e carinho pela pessoa LGBT que você convive hoje em dia? Você já foi pra ela e falou assim: eu sei que o contexto de Brasil tá uma loucura, mas eu tô aqui, eu te amo e eu te afirmo? Porque se você já fez isso, você tá tirando e dissipando monstros. Porque o amor tá ali, vencendo. E não permitindo que esses monstros façam moré nesses lugares. Essa é um pouco da minha reflexão, talvez longa e espontânea, sem muito planejamento. E ela vai pro ar assim mesmo, ao vivo. Para você que não sabe, eu sou missionário em tempo integral e eu dependo de doações. E trabalho com muita burocracia, direitos humanos, leis internacionais, Nações Unidas, e não recebo salário para isso. Por isso, se você quiser apoiar o meu trabalho, você pode entrar no apoia.se/Mundo de Bob, que é a minha plataforma do Apoia-se para doações recorrentes, mensais. E ali você cadastra todo mês uma doação de X reais que vai direto no seu cartão de crédito. Você também pode fazer uma doação voluntária e espontânea. Os dados estão aqui na descrição. E se você estiver ouvindo isso pelo podcast, você pode também participar através desses links e, enfim, das informações que estão na descrição. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e que a gente siga firme. Até mais. Tchau, tchau.